Dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus. O objetivo desta data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os museus, seja de arte, arqueologia, zootecnia ou história. Ao todo, o Brasil possui mais de 3.700 museus, sendo 65 deles públicos, entre os quais 456 são federais. A Universidade de São Paulo, por exemplo, tem 45 museus, com cerca de 36 milhões de peças. Os museus são espaços culturais, mas para além dessa qualidade visível a todos, o que muitos visitantes talvez não se deem conta é que os museus também são importantes espaços de pesquisa. Isso em qualquer latitude. As coleções que museus, tanto no Brasil quanto no exterior, apresentam ao seu público, muitas vezes são uma parte mínima de seu acervo. Muitas vezes, é justamente essa parte não visível de um acervo que serve para pesquisas nas mais diferentes áreas do conhecimento. Mas o quanto os museus no Brasil são valorizados? Como eles se mantêm diante de crises financeiras que acabam por sistematicamente negligenciar a cultura? Para falar sobre a importância dos museus como espaço cultural e de pesquisa, o Diálogos na USP recebe agora os professores Carlos Roberto Brandão, diretor no Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, e Solange Ferraz Lima, professora e diretora do Museu Paulista da USP. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por tê-los aqui conosco. Bom dia. É um prazer. Queria começar com os senhores, aproveitando a data do Dia Internacional dos Museus, como acabei de mencionar. Os museus brasileiros, principalmente, vamos falar dos nossos, eles têm por que comemorar o Dia Internacional dos Museus? Professor Brandão, é uma data que merece comemorada ou merece ser refletida? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é importante a gente comemorar, como você disse, o Brasil tem 3.700 museus, isso é um número expressivo. Sim, sem dúvida. Mas quando a gente começa a olhar onde é que estão esses museus, a gente percebe que nós temos 5.500 municípios, dos quais 1.200 têm museus. Isso já mostra uma discrepância bem grande nesse número, né? Isso. Temos que relativizar esse número. Isso. Né? Então, os municípios que não têm museus, eles também têm a sua história, eles também têm a sua história material, né, de objetos e a história daquela comunidade que ocupa aquele município. Mas não tem uma forma de garantir esta memória. Então, isso é uma preocupação. Eu tive essa preocupação muito forte na época que fui presidente do IBRAM, Sim. Mas, infelizmente, não conseguiu os apoios necessários para um programa de extensão dos museus. É claro que os municípios brasileiros, muitas vezes, são frágeis e a gente criar um museu por município não seria sustentável, mas nós temos que ter uma política para garantir que essas memórias sejam preservadas. E para isso que os museus servem. Então, nós temos 200 anos de museus no Brasil, comemoramos isso o ano passado. Sim, é verdade. Os museus sempre foram importantíssimos órgãos de pesquisa, foram os primeiros órgãos de pesquisa do Brasil. Sim, isso junto com o Jardim Botânico. E eles ainda sofrem muito até na sua existência. A sua própria existência muitas vezes é colocada em xeque, né? Fora a sua sustentabilidade. Sem dúvida. Então, desses 3.700 museus, a gente poderia qualificar museus que estão em melhor situação, museus que estão em situação muito ruim. E o que a gente sente falta é de uma política nacional para a preservação desses museus, para a preservação da nossa memória. Isso, sim, seria extremamente importante. Tá. A senhora Solange, só concorda com isso? Concordo, eu acho que o caminho isso, seria esse? Eu acho que a ideia não se trata mesmo de comemorar ou de se perguntar, mas eu acho que é um dia para se pensar para que servem os museus, né? E para falar um pouco da sua longa história e que funções eles cumprem na sociedade, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um dia importante. Existem várias atividades que estão acontecendo nas redes, né, na cultura digital. Sim. E também eventos, né, que estão discutindo e debatendo justamente isso, entre outras coisas, essa questão da própria política, de uma política mais ampla, né, que ampare a existência desses museus, né, e, na verdade, da cultura material, que é o que nos diferencia perante outras instituições de pesquisa e de ensino. É isso que eu trazer para vocês. Vocês dois colocaram exatamente isso, quer dizer, a falta de apoio para garantir a preservação dos museus, né?
E eu ia trazer, no Brasil, nesse caso, a questão mais estatal, governamental, institucional, digamos assim, valoriza os museus como eles deveriam ser valorizados, professor Brandão? Quer dizer, por que não há uma política, ou não existe ainda hoje uma política para garantir a preservação e a manutenção e até a criação de novos museus? Eu acho que essa falta de uma política para a memória, ela é maior do que a questão dos museus. Os museus é um componente dessa falta de política. A gente está assistindo agora, por exemplo, infelizmente, o Ministério da Cultura foi desmontado, né? Sim, é verdade. O Ministério da Cultura vem de uma trajetória muito interessante, né? Houve uma evolução das suas políticas ao longo dessa última ocorrência dele, que foi nos últimos 20 e poucos anos, e vinha se construindo, então, em várias áreas da cultura, políticas muito interessantes, que de repente agora foram totalmente desmontadas. Então, esse vai e volta, essa falta de uma manutenção e de um aprofundamento leva a gente para trás sempre. Então, isso aqui é preocupante, né? Porque... Não, o próprio Instituto, o próprio IBRAM, ele é fruto disso, né? De uma tentativa, e eu acho que ela foi bem sucedida. Acho que os primeiros anos do novo século, do novo milênio, eles foram muito positivos, né, para os museus, com esse reconhecimento de uma especificidade, de uma necessidade de política, com uma legislação que ampara também, mas sem continuidade fica muito complicado, e é preciso política para que daí sejam desenhadas as formas de aportes financeiros, né? Uma coisa não vem separada da outra. Com certeza, isso que eu trago para vocês. Essa descontinuidade, ela é recente ou ela vem acontecendo ao longo dos anos e, claro, desembocou nisso que nós estamos vendo hoje, o fim do Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura surgiu no governo Fernando Henrique, quando o presidente Collor de Mello tomou posse, extinguiu o Ministério da Cultura, ele foi retomado posteriormente e agora foi extinto mais uma vez. Mas não é só o Ministério da Cultura como instituição. O próprio IBRAM, o IBRAM surgiu do IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um órgão que vem desde os anos 30, muito importante na preservação da memória brasileira, e que se percebeu que os museus nacionais, especialmente, os museus federais, estavam dispersos nessa estrutura do IPHAN. Então, nos anos 90, houve a reunião desses museus em um departamento do IPHAN, que se chamava DEMU, Departamento de Museus, e que depois, em 2003, a instituição da Política Nacional de Museus, que foi um marco, que os profissionais, mais de 30 mil profissionais de museus participaram da elaboração de uma Política Nacional de Museus. Era inédito isso até então. Sim, primeira vez. Foi um lançamento no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. E, em 2009, como resultado da implantação da Política Nacional de Museus, foi criado o IBRAM e foi promulgado o Estatuto de Museus, que previa, então, todos os aspectos das políticas associadas aos museus. Por exemplo, nós temos a política de educação museal, a Política Nacional de Educação Museal, que é o PNEM, que estabelece diretrizes para como que os museus devem atuar na educação não formal. E essas políticas todas foram desmontadas. Eu fui presidente do IBRAM durante 1 ano e meio. Durante todo esse tempo, eu não sabia se o IBRAM ia durar até o dia seguinte. Porque a insegurança é muito grande, não dá nem para você poder traçar um trabalho a médio e longo prazo. Né? Isso tudo é muito complexo. Dentro dessa complexidade, professora Solange, só acredito que há mais falta de verba ou falta de interesse? E aí, nesse sentido, queria já encaixar uma pergunta, que aí serve também para o Brandão, óbvio. O que o traumático incêndio do Museu Nacional ensinou nesse sentido, se é que ensinou para o bem, além de, claro, se perder peças valiosíssimas? Olha, é difícil fazer uma separação, falta de interesse ou de verba. Falta de verba. Uma coisa depende da outra, né? Uma coisa depende da outra, é um pouco mais complexa. Foi muito interessante porque quando o edifício monumento do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, que é mais conhecido como Museu do Ipiranga, foi fechado por uma medida
de cuidado mesmo com o público visitante. Nós estávamos enfrentando problemas com os revestimentos, os tetos, perigos mesmo que se tomou essa decisão. Claro. E a imprensa, a reação foi muito, muito imediata, porque é um museu muito conhecido, Sim. que mora no coração de todos. É um museu ícone de São Paulo. É um museu né? ícone de São Paulo, eu diria que do Brasil Do também, Brasil, porque sem ele está dúvida, muito sem associado ao imaginário nacional de formação da nação. E foi interessante porque, com o trágico ocorrido do Museu Nacional, novamente se voltou a atenção para o Museu Paulista, e não é à toa, porque, juntamente com o Museu Nacional, é o museu também um dos mais antigos do Brasil, né? E aí, esse cuidado, porque foi realmente, nós nos antecipamos a algo que podia ser muito, muito complicado Sim. e trágico também. Mas decisões assim, por vezes, são necessárias, né? Necessárias para que a gente consiga prevenir. Eu acho que o que está ali dado e que nós temos que pensar nessas experiências voltando, parece que é voltar ao mesmo ponto, isso que o professor Brandão falou, é a necessidade de uma política, porque só com uma política é que se pode prevenir que coisas assim terríveis aconteçam, né? Quer dizer, ter planejamentos de médio e longo prazo, né? Então, a política, ela permite que a gente possa fazer esse tipo de planejamento. Como parte dessa legislação e do Estatuto dos Museus, se institui aquilo que é um plano estratégico, Sim. que é o plano museológico, né? E que pensa a instituição no seu médio e longo prazo, e quais são as necessidades, e todos os programas que estão envolvidos nesse plano, que vai desde a questão educacional, expositiva, assim como a questão de infraestrutura, segurança Sim. em museus. Quer dizer, tudo isso é possível, os instrumentos foram dados, essas ferramentas para que isso seja feito. Mas isso é um planejamento, é uma ferramenta de planejamento. Então, a vontade política, ela precisa estar aliada para que isso aconteça, né? Então, eu acho que uma coisa está muito atrelada à outra, né? Tá. E como eu perguntei, antes de levar para o Sr. Brandão, o que o acidente, o incêndio do Museu Nacional ensina, na verdade? Então, as questões de preservação, de prevenção contra incêndio, elas ficam, eu acho que não... Porque, assim, todos esses acervos são acervos que são potenciais, né, a pegarem fogo. Sim, exatamente. Porque nós trabalhamos, então, eu acho que isso significa redobrar os cuidados, e eu acho que os fóruns hoje existem uma preocupação muito grande com esse ponto específico, porque eu acho que segurança patrimonial, tudo isso faz parte de um cuidado que precisa ter, mas eu acho que a questão da prevenção contra incêndio, ela é fundamental. Nós estamos tendo esse cuidado agora com o edifício do monumento, o edifício monumento do Ipiranga, ele vai passar por uma reformulação, mas isso não impede que nós tenhamos, nesse momento, os cuidados com o edifício para que ele esteja preservado desses perigos, né? Então, eu acho que esse é um ensinamento fundamental, né? A exemplo do que aconteceu recentemente também com Notre Dame. Né? Então, eu acho que é preciso atentar muito para isso e acredito assim, não é que nada está sendo feito, eu acho que esses fóruns eles já existem, né? E é preciso que se intensifique esse conhecimento e se dissemine esse tipo de informação. Né? Antes de mais nada, por aí, professor Brandão, quer dizer, o que ensina uma tragédia como essa do Museu Nacional é isso, quer dizer, vamos ficar cada vez mais atentos. Precisa haver política mesmo de preservação, de controle, de apoio. Isso. Museus. Precisa também, os museus exigem, pela sua natureza, exigem um universo de profissionais Sim, habilitados para dar conta da instituição como um todo. São instituições complexas. É isso que eu queria trazer. Sim. Traz um pouco isso para o nosso público. Quer dizer, sim, são... Aquele que vai, visita e vai embora do museu, curte algumas horas dentro do museu, mas não tem noção de quão complexo ou quão complexa é essa realidade de um museu. Como você disse no início, né, os museus, na sua grande parte, expõem uma parcela pequena do seu acervo.
Mas por que eles mantêm acervos grandes? Sim. Porque eles são base de pesquisa, Exatamente. especialmente os museus universitários. Todo museu faz pesquisa para organizar as suas exposições. Claro. Então não existe uma divisão clara e nítida entre museus de pesquisa e museus que não têm pesquisa, porque todos têm. O que caracteriza os museus universitários é que a base do seu trabalho é a pesquisa. O que orienta, inclusive, a aquisição de novas coleções são perguntas científicas que se pretende responder no estudo daquelas coleções. E alguns museus da USP, a USP, na verdade, tem 4 museus estatutários. Estatutários, né? isso. E tem muitas coleções, algumas delas recebem o nome de museus, mas reconhecidos pelo Estatuto da USP são 4 museus. Né? O Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, Sim. o Museu de Zoologia, Zoologia, no Ipiranga, o Museu de Arte Contemporânea, no Ibirapuera atualmente, e o Museu de Arqueologia e Isso. Etnologia aqui no campus. MAI. O MAI. São coleções enormes, coleções históricas, que foram construídas por pesquisadores que dedicaram a sua vida à universidade, que já faleceram, e são coleções também modernas, atuais, porque a gente está constantemente adquirindo novas coleções. E isso exige realmente um universo grande de profissionais. Sem dúvida. Os museus não têm só museólogos. Sim. Ou o Museu de História só historiador, ou o Museu de Zoologia só biólogos. Nós temos, por exemplo, conservadores, nós temos documentalistas, nós temos uma série de profissionais que caracterizam o museu. O museu é uma entidade multidisciplinar, Sim, sem por dúvida. natureza. E até, por exemplo, você comentou que nós comemoramos o ano no dia 18 de maio, agora o Dia Internacional de Museus. Essa comemoração ela é capitaneada pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, que é um órgão que trabalha junto à Unesco e que congrega quase 40 mil profissionais que trabalham em museus, de todas as áreas do conhecimento. E a cada ano o ICOM escolhe um tema para que o museu discuta entre os profissionais do museu e com o seu público. Aham. Inclusive público externo, público que nós atingimos por outros meios atualmente. E esse ano Isso que eu ia perguntar. o tema é o futuro da tradição. E qual é o futuro da tradição, professor? São os museus. Sim. É a preservação da memória histórica. É a preservação da De um memória. país, de uma Sim, sociedade. mas é da tudo memória mais. que nós não temos ainda. Isso é que é interessante. Exatamente. É a ideia de Memória que legado, nós né? É o legado, né, professora? Isso. É uma ideia de memória legado, que nós vamos construir. Por que nós escolhemos determinado objeto para estar no museu e outro não? Nós selecionamos a memória é seletiva. Sem dúvida. E valorizamos dela de forma diferente também. E esses critérios, eu acho que de seleção, eles não são feitos, eles são feitos junto com a sociedade, são pautados pela pesquisa, mas sempre em diálogo. Então, eu acho que essa comemoração, né, Sim, pode do chamar Dia assim. dos Museus é para refletir sobre isso, a responsabilidade que a sociedade, que os agentes sociais têm também com esse legado, né? Com aquilo que se define como necessário para que se possa produzir conhecimento sobre a sociedade. É esse que eu ia perguntar para vocês. A sociedade, esses agentes sociais, eles têm noção dessa responsabilidade? Assim, em termos de apoio ao museu, sabe? Em termos até de visitação e tudo mais, existe essa... Talvez não em toda a sua profundidade. Mas eu acho que ela existe. Ela existe. E ela sim. emerge de uma maneira muito interessante, né? De que forma, professora? Por exemplo, quando nós tivemos que fechar para a área de visitação, ficou muito evidente, inclusive para a sociedade, como éramos importantes. Sim. E como nos mantemos. Assim, uma pesquisa recente, que eu gosto sempre de citar, de 2017, sobre hábitos culturais nas capitais brasileiras, aponta o Museu do Ipiranga ainda como um museu querido, muito visitado, embora ele esteja desde 2013 com a sua área expositiva fechada para visitação. O que isso significa? Que ele tem uma presença
importante na vida das pessoas. Nem sempre é muito consciente. E eu acho que na hora, de alguma maneira, a sociedade fez sim uma pressão, questionando por que estava fechada a área expositiva, quando iria abrir, querendo saber. E isso é importante, porque isso nos pauta também e dá o sentido de urgência e de necessidade. Então, eu acho que não na sua profundidade, não com uma consciência plena, eu acho que cabe muito a nós, profissionais dos museus, explicitar e aproveitar, né, esses momentos em que isso vem à tona, né, e capitalizar isso de uma maneira positiva. Né? É porque não podemos, né, a sociedade, de uma forma geral, não pode se dar conta quão importante é um museu quando ele precisa ser fechado para manutenção, como é o Museu Paulista, ou o Museu do Ipiranga, ou quando ele pega fogo, como é o Museu Nacional. Aí, oh meu Deus, pegou fogo, é agora. Não, acho que essa consciência tem que ser constante. Sim. Acho que esse talvez seja o maior ensinamento. Só para retomarmos rapidamente a questão do Museu Nacional, que o senhor estava falando, que ele foi o primeiro museu efetivamente nacional, né? De depositório. Foi o primeiro museu do Brasil. Do Brasil, e trazendo e recebendo peças, coisa de todas as partes. Né? Então, mas esse interesse e essa ligação com a sociedade, ela vem crescendo. Os números indicam isso. Indicam, sim. Sim, isso é o muito bom. IBRAM faz uma estatística anual de visitação de museus e nós temos tido um número que se aproxima de 100 milhões de visitantes ao ano no universo dos museus brasileiros. O que é um belo número, né? O que é um belo número, quer dizer, metade fora, da população brasileira vai pelo menos uma vez por ano ao museu. Temos muito espaço para crescimento. Sem dúvida, sem dúvida que sim. Mas ainda já temos uma base muito boa. Eu acho que a gente pode ver isso no cotidiano da cidade de São Paulo, por exemplo, que acontece, por exemplo, numa exposição grande como a que está acontecendo nesse momento no MASP. No MASP, pega a exposição da Tarsila. Terças-feiras, que é o dia de graça, as filas dão a volta no prédio. Isso acontece mas acontece todo domingo na Avenida Paulista. Sem dúvida. Isso Nós muito temos 8 instituições que trabalham com coleções, muitas delas não se chamam museus, mas todas elas trabalham com coleções. Nós temos uma visitação muito intensa todo final de semana. O MAC, o Museu de Arte Contemporânea, eu estou na direção desde 2016. Sim. Em 2017 nós tivemos 150 mil visitantes. Não, 2016, 2017 180 mil. O ano passado foram 315 mil. Nossa, isso já o MAC ali no Pai do Otílio. Exatamente. Né? Porque a gente percebe que quando a gente aumenta a oferta de serviços ao público, agora nós temos uma livraria da EDUSP, temos uma cafeteria, temos um restaurante. Quando você aumenta a oferta de serviços ao público, o público responde. Tá. Talvez a própria localização nova dele também tenha ajudado também, professor? Com certeza, ajuda. Está inserido mais na cidade. Eu sempre lutei muito pelo museu aqui na cidade universitária, porque eu acho que a cidade universitária deveria atrair público. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só que temos problema no final de semana que ela fica fechada, então tem uma série de problemas que interferem. Claro que lá nossa visibilidade é muito maior, o espaço é muito maior. Aqui nós tínhamos cerca de 2.000 metros quadrados. Lá nós temos 35 mil. Vamos dizer que seja um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. E eu acho que além da visitação às exposições, e isso também foi uma lição que nós tiramos com o Museu Paulista. Há de se considerar, e eu acho que o MAC, MAI, o MZ, todos aí compartilham dessa mesma prerrogativa, que é a nossa inserção não só por meio das exposições. Então, assim, além do público visitante das exposições, existem os cursos, as palestras, atividades culturais, os museus estão agora na Museu Week, Verdade. Então, eu acho que deve-se computar... Os pesquisadores que visitam nossas coleções, não só os nossos pesquisadores das nossas instituições, mas elas são abertas à pesquisa por qualquer interessado. Sim, então isso já atrai, né? Já chama a atenção. Exato. Então o museu ele não se reduz às suas exposições, mas ele extrapola e tem um contato com a sociedade
de outras maneiras também, né? E eu acho que isso é uma característica muito atraente dos museus, né? Eles conseguem ter essa característica de centro de muitas atividades que tem o acervo, que tem como eixo essas suas coleções. Eu acho que é isso que é o específico, mas que consegue promover muitas coisas. Isso é um grande né? programa cultural. Exato. E multicultural, mas de mais nada. Quer dizer, e criativo, porque, Sim. por exemplo, nós temos programas especiais no Museu de Artes Visuais para pessoas que não enxergam. Sim, o que é fantástico. Então, exige de nós também criatividade, desprendimento, porque você tem que se colocar sempre na posição do outro. Eu acho que o museu tem essa característica. O museu sempre está buscando se colocar na posição do seu visitante para tentar entendê-lo e como servi-lo melhor. Então, é uma instituição cujo foco não é para si. Apesar de todo o cuidado que nós temos que ter com as coleções, da pesquisa, de tudo, mas o foco é sempre para a sociedade. Não, perfeito. Vamos falar mais sobre isso e vamos falar, principalmente agora no próximo bloco, sobre a questão do museu como ambiente de pesquisa, que é muito importante, mas o Diálogos vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.